Eu nunca senti falta da visão. Percebo coisas maravilhosas que ninguém enxerga e todo mundo achando que eu não estou vendo e estão enxergando menos que eu. Essa visão interior que eu tenho, para explicar bem, é o que a gente desenvolve mais. É a visão interior. Hermeto Pascoal. Iniciamos o programa de hoje com esta frase polêmica do instrumentista Hermeto Pascoal para darmos continuidade ao programa anterior. A ideia hoje é nos aprofundar um pouquinho mais no que, a partir da filosofia da diferença, chamamos de inclusão transversal. E para quem não sabe, o Hermeto Pascoal é estrábico. Vamos juntos? Podemos iniciar o programa de hoje para falar sobre a inclusão transversal como contraponto a uma inclusão vertical, onde elege-se um modelo ideal de sociedade onde todas as pessoas devem obrigatoriamente ser uma cópia perfeita desse modelo, como diria Platão, e a cópia imperfeita passaria a ser chamada de simulacro. É possível dizer, a partir de uma inclusão transversal, que a deficiência não existe. Epa! Polêmica essa ideia, não? Como assim? A deficiência não existe. Você está negando a deficiência, Guga? A resposta é sim e não. Não se trata aqui de negar que a pessoa tenha nascido com o cromossomo 21 a mais, ou com uma paralisia cerebral, ou tenha uma deficiência física ou visual, ou mesmo esteja dentro do espectro autista. Agora, se a partir da filosofia da diferença nós enxergarmos apenas o que a pessoa tem e pode, e não o que eventualmente falte a ela, aí sim, a deficiência, enquanto falta, não existe. Muita gente agora deve estar se perguntando, olha, para o Hermeto Pascoal, que não é totalmente cego, é muito fácil falar que enxerga mais do que muita gente que enxerga. Então, gente, vou trazer aqui um exemplo concreto de uma experiência extremamente marcante e potente que eu vivi. Durante 2 anos, eu fui atendido numa terapia por uma terapeuta junguiana totalmente cega. Infelizmente, a Solange não está mais entre a gente. Ela era transplantada do rim e o seu corpo não suportou ao Covid. Mas ela me dizia o seguinte: Guga, quando eu fiquei cega, passei muitos anos numa depressão, autoestima baixa, mas com o tempo, ela não usava essa terminologia, ela era terapeuta junguiana e não fazia a esquizoanálise, mas tinha uma conversa muito interessante entre a gente. Ela dizia o seguinte: olha, com o tempo eu passei a me enxergar com o que eu tenho e posso, com a minha potência, e não com o que eventualmente me falte, um
um vazio que eu queira preencher. Isso significa que eu deixei de ter a autoestima baixa. Pensando na filosofia da diferença, significa dizer que a Solange passou a viver a partir do que ela tem e pode, e não, repetindo, com que eventualmente venha a lhe faltar. Daí é possível dizer que a deficiência, enquanto falta, não existe. No próximo programa, a ideia é nos aprofundar um pouquinho mais nessa polêmica ideia que a filosofia da diferença nos traz, esse novo modo de vida. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais na diferença entre a inclusão transversal, falar um pouquinho mais sobre ela, e, de outro lado, a acessibilidade. Não significa aqui criar uma nova dicotomia, de um lado, a inclusão transversal e, de outro, a acessibilidade. A acessibilidade e a inclusão transversal se complementam, não é ou, é e. E aí eu trago uma polêmica para vocês pensarem e nós, de repente, conversarmos no próximo programa. Uma pessoa, por exemplo, com a deficiência física, mesmo ela tendo total acesso a um espaço que ela queira estar, ela pode não estar conectada à sua potência. E pensando o contrário, o que é mais habitual, infelizmente, numa cidade totalmente inacessível como é São Paulo, ela pode não ter acesso aos espaços que ela deseja estar, mas estar totalmente conectada à sua potência. Significa que ela vai parar de lutar pela acessibilidade? Não, como eu disse, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É isso, gente. Deixe aqui a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão. E se gostou do programa de hoje, deixe aqui também o seu like, se inscreva em nosso canal e passe a nos acompanhar todas as quartas-feiras. Até o próximo programa.